Então, bom dia a todos. Agradeço a presença aqui não só dos nossos queridos comunicadores, mas também dos alunos, né, da plateia de uma maneira geral, para a gente dar início aqui ao nosso terceiro dia do nosso colóquio Discurso, Linguagem e Poder. Essa quarta mesa, né, intitulada Música, Literatura e Cultura na Reinvenção das Relações entre Passado e Presente em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, conta com a presença de Mariana Timóteo, Micael Vares, não sei se falei certo, nunca sei, Roberta Ampessa e Tayana Machado. Todos são alunos do nosso PPG, com exceção da Mari, que é aluna do PPG do UFRJ, mas é da casa também, né? Então, é para mostrar um pouco, apresentar um pouco daquilo que a gente produz aqui em termos de conhecimento, né? E de pensamento crítico a respeito dessas literaturas. Então, eu convido agora os quatro a virem ocupar aqui a mesa central e passo, então, a presidência dessa mesa à Tayana, né, que vai controlar aí o tempo, os 20 minutos de cada um. Bom trabalho a todos e uma boa manhã para nós. Podem, por favor, compor a mesa, Roberta, Mariana, Micael. Primeiro, dar um bom dia para todo mundo, agradecer a presença de vocês, agradecer aí quem estiver assistindo, não sei se está fazendo a transmissão em tempo real, depois, tá bom. Então, agradecendo quem está assistindo depois também, né? Exatamente. Agradecer desde já a Santi, que está na operação aí, né, da nossa tecnologia desde ontem. Obrigada, de verdade. Sem você, nada disso seria possível. A gente combinou, né, assim, nesse formato, que é um formato interessante, né, em que a gente costurou as mesas, eu fazer assim, um breve planar do que vai acontecer, uma introdução aqui das nossas falas, e depois cada um vai fazendo a sua exposição e a gente faz a conclusão de forma coletiva, né? Nós quatro trabalhamos com linguagens para além da literatura, né? Então, nessa mesa hoje a gente vai percorrer um pouquinho o campo do teatro, né? Do riso e da tragédia, né? O riso aí representado pelo trabalho do Micael em Guiné-Bissau, né? A tragédia como ferramenta política representado pelo trabalho da Mariana, pensando no território de Moçambique, né? E a gente também vai ter um bocadinho de música nessa história, com um trabalho que a Roberta vai apresentar a partir de uma autora de Guiné-Bissau, e fechando com o meu trabalho, que é uma pesquisa sobre o Kuduro em Angola. Então, vai ser um percurso interartes aqui nessa manhã com vocês, tá bom? É isso. Vou começar, então, a mesa, abrindo, por favor, com a fala do Micael. Micael, vamos lá. Não é, Micael? Vai começar? Tá bom, pode ser. Roberta, então. Roberta começa. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui e também agradecer a companhia dos colegas desde o início da composição dessa mesa, que foi assim, uma mesa muito fantástica, com a ajuda e a colaboração de todos. Muito obrigada pela colaboração. E o meu trabalho intitulado Bagatrina, Grito Coletivo por Liberdade. Vou basear numa música que eu vou apresentar aqui e vou explicar o que é esse Bagatrina. Então, Bagatrina. Trina, segundo Manecas Costa, músico compositor, um dos guitarristas guineenses mais conhecidos na Guiné-Bissau e no mundo, disse que, através da história contada pelos mais velhos, que era a tradição das mulheres em Cacheu. Cacheu é a cidade que fica no norte de Guiné-Bissau, inclusive eu sou dessa cidade, e é uma cidade costeira que, quando os colonizadores chegaram na costa ocidental, foram pisar nessa primeira cidade, foi nessa cidade que os colonizadores chegaram. Então, o nome da cidade é Cacheu. Então, as mulheres em Cacheu iam lavar as roupas, como nos rios, e apanhar água para outras necessidades.
Isso era o cotidiano das mulheres. Um dia, uma delas deixou a cabaça cair na água e esta, por sua vez, produziu um som zumbido. Quando essas mulheres voltaram para casa, pegaram num tanque e colocaram nele a água e fizeram deste um instrumento musical. E foi através dessa descoberta que surgiu este instrumento musical tradicional guineense. Atualmente, a tina não é praticada apenas pelos grupos de mandiondade. Ela também é uma modalidade musical tocada e cantada pelos músicos modernos da Guiné-Bissau e pode ser entendida de três maneiras diferentes, como uma dança, um estilo musical e um instrumento. E quando falamos da tina como instrumento musical, estamos nos referindo a um instrumento tradicional do país. Tina como instrumento. Slide para mim, por favor. Primeiro slide. Tina, quando falamos de tina como instrumento, vamos ter instrumento aqui. Esse aqui que é o instrumento da tina. Tina como instrumento, conforme o Odete Semedo, 2010. A tina é denominada por muitos de tambor de água. É o elemento principal na festa das mandiondades. Sem a tina com água e a cabaça na festa não há festa. Por mais que improvise, o som jamais será o mesmo. Fecha aspas. Aí, depois, essa aqui é tina como instrumento e tina como ritmo, ou toque e dança. O baile de tina, por exemplo, era típico das mandiondades. Era assim chamado por alusão ao instrumento de percussão usado nessa ocasião. A mesma tina usada para a salgação da carne, lavagem de roupa nas fontes, é a que as mulheres usam como instrumento musical, colocando uma cabaça dentro dela para tocar, produzindo uma melodia acompanhada de palmas de madeira. Segundo slide, por favor. Aí vou mostrar. Essa aqui é o baile, o ritmo e a música também, tudo junto com o instrumento. Relação agora, como é que é essa aqui que é a imagem que a gente viu? A relação, quando eu estava apresentando, falei de um nome que é Mandiondade, que é um dos grupos também organizado pelas mulheres. Relação da tina com Mandiondade. As mandiondades, segundo Odete Semedo, como grupo organizado que obedece a regras previamente definidas, surgiram ou se desenvolveram nas antigas praças coloniais, centro ou entrepostos comerciais. Foram lugares também criados pelos nativos para continuarem a ser eles próprios, para poderem exprimir-se e se impor através das cantigas, das vestimentas, da gastronomia, de suas lutas cotidianas, suas identidades. Era ali o lugar onde, por meio das cantigas, se expressava e se expressam as tensões familiares e sociais. Porém, trata-se de um lugar, do meio de encontro, de construção e de reconstrução, de um modo de estar que, por um lado, subverte o modo de estar do colonizador e, por outro, recria um espaço que se reconhece vários traços étnicos. É nesse entre-lugar que as cantigas e o pano, a cabaça, dialogam, em função do sentido que cada um desses elementos produz na comunidade. É nos grupos de mandiondade que a música e o instrumento tina ganham significado e corporeidade.
As músicas de trinas cantadas nas mandiondades representam as características de linguagem próprias. É a partir dessa linguagem, avaliação por elas expressas, críticas e louvores dos sentidos produzidos nas interações da cantadeira com o público que se pode identificar, o suposto ou pretenso destinatário da cantiga. São também esses sentidos produzidos que legitimam as marcas de identidade da cantadeira que a cantiga traz à tona, que podem ser política, religião, sentimento, educação ou ainda um tema associado à vida doméstica. Por meio de jogos de linguagem e imagem, pode-se dizer que, metaforicamente, as cantigas são tecidos como panos de tear. O que um lado mostra o outro, o avesso, esconde assim o que parece estar ali sendo dito. Nem sempre é realmente o que elas querem dizer, e como se estivesse a olhar apenas o lado direito do tecido, ignorando o seu avesso ou vice-versa, deixando de perceber que o texto que esconde ao mesmo tempo revela delineamento perfeitamente o contorno daquilo que ele oculta. Foi por meio dessa linguagem própria e reais significados difíceis de compreender para quem não tem esse conhecimento que me motivaram a produzir esse trabalho. Segundo slide, por favor. Então, a música que eu vou analisar, essa aqui é a letra, em crioulo, e do outro lado a tradição. Dá para ver? Tá, obrigada. Essa aqui é a letra e vou falar um pouco da autora. A autora dessa música, o nome dela é Fatou Diakité, de nacionalidade bissau-guinense, mas residida em Cabo Verde. É uma talentosa cantora, compositora, artista visual e ativista social. Canta e toca em diferentes ritmos e línguas dos dois países, Guiné-Bissau e Cabo Verde, que tem outra língua como crioulo, mas de variantes diferentes. Uma das vozes femininas mais proeminentes da música africana contemporânea, representando com orgulho a Guiné-Bissau e Cabo Verde. Posicionamento que lhe renderam reconhecimento em 2023 como uma das personalidades mais influentes da lusofonia, e com uma trajetória que reflete a paixão, resiliência e um profundo amor pelas suas raízes. A música de Fatou Diakité tornou-se um símbolo de união, tradição e inovação. No entanto, ao se afirmar artisticamente como mulher, enfrentou várias resistências, principalmente por parte de família. Numa das entrevistas, ela fala que a resistência da sua avó materna, que não queria que ela fosse cantora, não por falta de capacidade ou talento, mas por ela ser mulher. Foi por este motivo que as suas músicas refletem e representam a luta e a resistência da mulher guineense e cabo-verdiana, como o tema da música Baiatina nos apresenta. Baiatina, que significa dança tina, que foi escolhido como objeto principal deste trabalho, está composto na língua nacional bissau-guineense e também cabo-verdiana. Seu toque e ritmo, tina da Guiné-Bissau, aquele vídeo que eu mostrei anteriormente. Baiatina é um poderoso manifesto contra o casamento forçado infantil, uma das práticas que ainda afeta milhares de meninas, especialmente no contexto da tradição e silêncio. Em Guiné-Bissau, o casamento forçado infantil continua muito presente, principalmente nos interiores do país, mas sobretudo nas seguintes etnias islamizadas, como os Fulas, os Mandingas e Biafadã. E não só, também os Valantas, uma das maiorias étnicas da Guiné-Bissau, mas esses aqui residem em duas regiões, no sul do país e o norte, e os Valantas do sul ainda mantêm essa prática.
Na África, em particular Guiné-Bissau, a música ou canto faz parte da vida e do cotidiano guineense. Isto é, desde o nascimento até a morte. Posto isso, entende-se que a música está presente em cada situação ou circunstância, seja para anunciar os momentos de alegria, assim como os de tristeza. E muitas das vezes as informações são transmitidas através do canto ou música. Para isso, a Fatou, autora dessa música que eu vou analisar daqui a pouco, ao afirmar que Baiatina não é apenas uma canção, mas sim um clamor, um movimento. Também é uma música que nasce da dor e do silêncio. Uma música que nasce da dor, do silêncio e da resistência. Baiatina é um grito coletivo por liberdade e dignidade. Fecha aspas. Por isso, os referenciais como borboleta, carabá e tina são elementos metafóricos que representam a luta e a resistência, a resistência e a conquista das mulheres guineenses. Agora eu vou analisar um pouco da música que Baiatina, aí em crioulo vai dizer que suma borboleta, suma carabá. Como uma borboleta e como carabá. Borboleta, a gente sabe o significado da borboleta, é símbolo da liberdade que voa, que não quer ser presa. E carabá ela vai pegar referência do filme do Quiricu e a Feiticeira, não sei se todos já conheceram. Aí Quiricu, Feiticeira, carabá, essa mulher que foi amaldiçoada e é colocada uma espinha nas costas pelos homens da sua comunidade, e essa espinha, ela viveu com essa espinha vários anos, e ela ficou presa nessa caverna e começou a amaldiçoar também a aldeia dela, que escondia água, escondia tudo e roubava o ouro das mulheres. E ela ficou conhecida como a grande feiticeira, mas a feitiçaria dela foi provocada por esses homens que colocaram na espinha, e ela ficou como uma mulher presa. Mas que no final ela vai se libertar depois do encontro dela com o Quirico, que tirou essa espinha, e ela se torna essa mulher livre. Então, esse referencial que ela vai pegar. Uma borboleta, uma mulher que quer viver como uma borboleta e também que quer se libertar como carabá. E ela vai pegar como uma borboleta e como carabá. E vai falar uma borboleta como uma borboleta, como carabá, ela não quer casar. Olhos do urubu, à noite a vigiar. Não estique para não sujar. Essa aqui traduzir errado. O espírito dela não quebra, Mana não quer casar. Ela quer dançar tina. Dançar tina, que é esse ritmo que é cantada maioritariamente pelas mulheres, e eu cresci e vivi nesse ambiente de dançatina, que além do que eu apresentei, que quem convive nesse ambiente percebe que todas as mulheres que participam desse grupo de mandiondade que vai dançar tina, eles assim conquistam um espaço de liberdade, é o espaço de poderes das mulheres em Guiné-Bissau, ali que eles reivindicam tudo, tanto o problema de casamento, é um problema social, é um espaço assim, muito importante das mulheres, e quando a mulher participa desse movimento, ele se sente mais livre. Por isso que a cantora vai colocar como essa borboleta, como carabá também, que se libertaram depois, a mulher não quer casar mais, ela quer dançar trina. Dançar trina, que significa ser livre, escolher ela mesma o marido que ela vai casar. Essa aqui que são, assim, a mensagem principal dessa música. E eu escolhi essa música, é uma das músicas que está ganhando, e quando ela lançou essa música, ganhou maior espaço e está abrindo muito debate sobre a questão do casamento infantil forçado. Eu acho uma música assim, que abriu mente, que abre um espaço de diálogo sobre essa questão. Vou parar, mas antes disso, vou querer mostrar a música para ver como é.
Obrigada, Roberta, né, por nos apresentar aí a Tina, né? Espero ter falado certo, da Fato Diakite, é assim? Pronto, Diakite. Né? Já vou botar aqui na minha playlist para ouvir e conhecer mais. Então, seguindo aqui nossos circuitos das artes, né? Vamos ouvir um pouquinho o Mikael. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar pela voz. Não é emoção, é só mesmo a garganta tentando negociar comigo desde o fim de semana, ou talvez seja por conta do Flamengo ontem. Brincadeira. Então, se ela falhar no meio do caminho, enfim, eu prometo que não é nenhum tipo de recurso teórico, estilístico, nada disso. Teatral, perfeito. Brincadeiras à parte, eu começo agradecendo, né, não só por estar entre colegas e amigos, pessoas com quem eu sempre esbarro na minha caminhada acadêmica, e não só esbarrar, né, a gente segue junto, isso é muito bonito, né, mas sobretudo por dividir com vocês questões que por vezes não são tão habituais dentro do campo de pesquisa das literaturas africanas de língua portuguesa, e dividindo a gente realiza a operação inversa, né, a gente multiplica, a gente troca, e é justamente por isso que a gente está aqui. E é isso que justifica a nossa fala, né? Essa academia que foi apresentada para a gente de maneira muito afetuosa. Eu acho que são por conta desses atravessamentos, desses afetos, que a gente está aqui e que deu certo, né? Então trago hoje uma comunicação para vocês cujo título é Rir para Remendar o Tempo, Raul Mendes Fernandes e a Cena que Refaz o Agora. Eu preferi escrever, não vou delongar muito, para tentar, na medida do possível, responder o tempo que me foi dado, ok? Então, a partir daí eu começo. Como pesquisador comprometido com os estudos das literaturas africanas, nos últimos anos tenho me esforçado em investigar um universo literário cujas vozes estão do outro lado do Oceano Atlântico, especificamente a produção desenvolvida na Guiné-Bissau. Tenho para mim que quando os livros se transformam em objeto de amor, o distanciamento crítico, essencial na leitura acadêmica, muitas vezes é deixado de lado em prol da satisfação contínua de explorar as mesmas páginas em busca daquilo que já conhecemos. Tal exercício frequentemente me surpreende ao revelar aspectos que anteriormente passaram despercebidos, ou seja, reler é como renovar o prazer já experimentado e perceber que os livros nunca deixam de ser únicos. A justificativa para essa declaração é a permanência da minha pesquisa no campo da literatura guineense. Confesso que o trabalho acadêmico aguça a fome pelo objeto analisado. Nesse sentido, por vezes, é tentador percorrer outras leituras que não estejam diretamente relacionadas com o nosso objeto de análise. Afinal, parece claro que será a partir do interesse presente na pesquisa que nos debruçamos sobre materiais que dialogam mais precisamente com a sua construção. Contudo, aqui, o que me interessa é justamente um objeto que, de certa maneira, desvia do material que me propõe analisar, ainda que me lance a escrita literária guineense. Atualmente, eu desenvolvo minha tese de doutorado sobre o teatro na Guiné-Bissau, especificamente sobre a dramaturgia de Abdoulaye Sylla. Ao seguir a trilha desse material, menos comentado e muitas vezes esquecido frente ao romance e à poesia, deparei-me com A Estátua Perdida, de Raul Mendes Fernandes. E esse encontro foi, digamos, inesperado. Não porque a peça destoe de uma dada tradição literária guineense, mas porque ela convoca de um modo quase performativo, como se nos lembrasse de que o teatro não descreve o agora, ele o refaz diante de nós. E foi aí que percebi que Raul Mendes Fernandes não trata a cena como um espelho do real, mas como um dispositivo de provocação. E para recuperar os termos de Agamben, né, um dispositivo que mexe com os sentidos, com a memória histórica e com as camadas do tempo, em que o ontem insiste, o agora se refaz e o amanhã ainda não sabe se quer nascer. De maneira abrangente, percebo que a sua dramaturgia opera nesse interlugar, o da ficção que desorganiza certeza, reorganiza sentidos e devolve ao público um presente vivo, instável, poroso. É sobre esse movimento, esse gesto de reconstruir o agora, que pretendo me deter hoje. Não apenas a partir da leitura da peça, mas a partir da forma como ela mobiliza personagens, símbolos e espaços para desestabilizar discursos cristalizados. E, principalmente,
como ela convida o leitor, o espectador, a assumir uma postura ativa, fazendo o público experimentar o gesto político de perceber. Tenho para mim que um dos elementos mais marcantes da literatura produzida nos países africanos é a crítica dirigida às formas de poder constituídas após as independências, as quais acabaram por substituir a antiga oposição entre colonizadores e colonizados. Percebo que a atenção central se desloca do ideal coletivo de emancipação que mobilizou projetos utópicos desde a década de 50 para o cenário distópico que se configura no período pós-independência, quando as contradições dos governos recém-formados passam a ser interrogadas de maneira contínua. Nesse contexto, escritores de diferentes regiões buscam examinar como se formam e se sustentam as estruturas políticas que surgem no pós-colonialismo. Ao fazê-lo, repensam a pertinência de dicotomias que marcaram profundamente o imaginário histórico, que é, de certa forma, binário: colonização versus descolonização, dependência versus autonomia, colonialismo versus neocolonialismo, com o objetivo de compreender os movimentos, rupturas e impasses que atravessam o processo identitário das sociedades africanas no período posterior às independências. Com base em minhas investigações nos últimos anos, observei que a literatura guineense se articula a esses pressupostos. Seus autores, herdeiros de um dado impulso de resistência que os impulsionou como agentes da Fundação Nacional, prolongam a obra iniciada por Amílcar Cabral. Esse movimento ocorre por meio de uma reinterpretação da ideia de nação, realizada a partir de múltiplas estratégias, entre as quais se destacam os esforços reiterados de manutenção de um sentimento de coesão em um território profundamente diverso em termos culturais, étnicos e raciais. Dessa forma, a produção literária da Guiné-Bissau confirma as formulações de Stuart Hall, segundo as quais as identidades nacionais não correspondem a uma condição predada, mas emergem como construções situadas no interior da representação, sendo atualizadas e alegorizadas na escrita pós-colonial. Nesse contexto, entendo que a perspicácia dramatúrgica de Raul Fernandes, em A Estátua Perdida, inaugura um projeto estético relevante no âmbito do teatro guineense em língua portuguesa e dialoga com a afirmativa de Hall. Isso porque, ao longo dos seus 5 atos, leem-se peripécias que giram em torno do desaparecimento de uma estátua retirada de seu pedestal e que, no presente enunciado, está prestes a ser reinaugurada numa cerimônia que contaria com a presença de personagens ilustres na ilha de Bolama, locus onde ocorre a ação. As diversas personagens emblemáticas ali, o alcaide, o comandante de polícia, a mulher do alcaide, entre outros, servem de alegorias para outras figuras da vida pública, visto que a forma como são apresentadas ressignifica sobremaneira aquela sociedade pós-independente. De modo geral, podemos fazer uma leitura policialesca dessa obra, visto que, no afã de descobrir a autoria do roubo, as personagens revelam, através de seus diálogos, uma intrincada rede de favorecimentos que vai do simples fornecimento de cartões telemóveis e combustíveis a atos de corrupção que atentam contra a hegemonia da nação. Nesse sentido, à medida que me debruço sobre a lógica interna que movimenta a dramaturgia de Raul Mendes Fernandes, parece-me que a questão da encenação do poder assume certa relevância para situar a minha discussão, né? De acordo com a Achille Mbembe, abro citação, o espaço pós-colonial, com suas instituições específicas, as suas leis de funcionamento próprias e os seus interesses, é um ponto de encontro de várias histórias que frequentemente se mesclam, sendo também produto de relações de força, cujas determinantes não são apenas de ordem indígena. Traçam-se novos limites de jogo e os agentes familiarizam-se com os novos mecanismos e os novos locais onde se aprenderá a interiorizar aquilo que o jogo exige a cada momento e em cada lugar da vida cotidiana. Fecha a citação. Tal estrutura de jogo, ao mesmo tempo difusa e reguladora, se impõe como um campo de aprendizagem forçada, em que os sujeitos não apenas se adaptam, mas se veem compelidos a desempenhar papéis específicos, internalizando exigências que variam conforme o tempo, o lugar e as condições de poder em que estão inseridos. É, portanto, um regime que se infiltra no cotidiano, formando gestos, afetos e modos de sociabilidade, muitas vezes de forma sutil e quase invisível.
No contexto do teatro de Raul Mendes Fernandes, tal lógica se projeta na construção de personagens que operam dentro das bordas desse jogo, sujeito cujas ações, silêncios e hesitações expõem as engrenagens de um poder que se inscreve nas relações mais banais e nos gestos mais ordinários, sem que as regras do jogo sejam expostas, desafiadas ou mesmo invertidas, não apenas como denúncia, mas como um modo de reescrever o político nas tramas do vivido. Desse modo, as personagens centrais, como eu já disse anteriormente, não operam apenas como agentes dramáticos, mas, sobretudo, como alegorias de estruturas de poder que compõem o tecido social guineense no pós-independência. O modo como são encenadas desestabiliza a imagem idealizada dos governantes, evidenciando a distância entre os discursos dito oficiais e as práticas cotidianas de gestão política. E, para isso, a meu ver, utiliza-se a via do cômico e da ironia. De acordo com Hall, representação tem a ver com, abro citação, utilizar a linguagem para inteligivelmente expressar algo sobre o mundo ou representá-lo a outras pessoas. Fecha citação. Dentro desse contexto, o humor se apresenta como estratégia discursiva para representar o mundo social, provocando questionamento e promovendo riso a partir de uma gozação irônica e de uma raiva incontida, desmascarando comportamentos realmente hipócritas. Com efeito, no trabalho de Fernandes, essa estratégia permite representar a realidade política da Guiné-Bissau, não por meio de um espelhamento direto, mas a partir de uma deformação irônica. Basta observar quando as atribuições conferidas à figura do alcaide, símbolo local de autoridade, é rebaixada à impotência sexual relatada por sua esposa, que opera, nesse caso, como representação de uma impotência política mais ampla, incapaz de responder às demandas históricas e às expectativas de emancipação social anteriormente projetadas. Nesse sentido, o enredo ele vai se construindo sobre essa transferência de sentidos. Aquilo que deveria permanecer no espaço íntimo, o corpo impotente, torna-se público, a cidade impotente. A tensão entre o privado e o coletivo não aparece como denúncia formal, mas como rumor, cochicho, comentário atravessado que circula entre as casas, bares e corredores da prefeitura, por exemplo. O que começa como uma dada falha biológica, termina como alegoria social. Ocorre que o desaparecimento da estátua, longe de ser mero evento anedótico, funciona como catalisador da crise simbólica. A peça material que antes fixava a memória e o orgulho some, revelando que as instituições que deveriam proteger a memória estão tão frágeis quanto o corpo do líder. O alcaide, que deveria localizar a estátua, emitir comunicado e organizar os esforços da busca, se vê enredado numa sucessão de justificativas improvisadas, informes truncados e tentativas patéticas de controlar a narrativa. Sua autoridade, já fragilizada pelos boatos íntimos, dissolve-se no espaço público. É nessa chave que também o escritor guineense Abdoulaye Sylla entende o papel do humor na dramaturgia. Para ele, o humor é um instrumento eficiente de abordar certos desafios, de denunciar injustiças e ilegalidades, de criticar casos absurdos e inaceitáveis. É ridicularizando comportamentos e atitudes de certas pessoas poderosas que se consegue erradicar certas práticas sem correr o risco da retaliação. A meu ver, é esse um dos jogos na dramaturgia de Raul Mendes Fernandes. O humor como ferramenta estruturante do discurso dramático, usada pelo autor para representar o poder, as suas fragilidades e contradições por meio do riso. O dramaturgo recorre a um modelo trágico, que é o desaparecimento da estátua, para instaurar um jogo cômico-grotesco, que demonstra a sonoridade da disputa do poder, convertendo-a quase que em um espetáculo farsesco. Tal prática assume, assim, uma dimensão política e estética indissociável, pois, ao provocar o riso desconfortável, ele desestabiliza o status quo e convida o leitor e o espectador a uma reflexão crítica sobre a realidade social e política. Ou seja,
mais do que mero divertimento, o efeito cômico na peça de Raul se apresenta como um gesto que desafia a naturalização do poder arbitrário e abre espaço para a possibilidade de transformação. Assim, a sutileza cômica reside justamente no esforço formal do alcaide de manter a dignidade do cargo, enquanto tudo ao redor revela o contrário. A estátua não está lá, a autoridade não controla o fato e o povo que deveria reverenciar apenas ri. Contudo, no último ato da peça, que é o quinto, a resolução dramática desloca a tensão inicial. Descobre-se que a estátua não fora furtada, mas removida deliberadamente e armazenada no depósito de uma escola, aguardando o momento oportuno para ser reinscrita no espaço público por conveniência política. A ação, portanto, desnuda o mecanismo simbólico do monumento. Desprovida do seu lugar ritualizado, a estátua, então, perde a função de representante de um ideal coletivo, convertendo-se em simples objeto, indistinguível daqueles que se acumulam em depósitos e arrecadações. Ao revelar esse processo de esvaziamento, Fernandes não apenas ironiza a fragilidade da autoridade, mas também desarticula a ideia do monumento como expressão da memória nacional, recolocando-a na esfera do contingente, do provisório e do instrumental. A marca do insólito e do grotesco a gente lê realmente no último ato, né? Em que é relatada a verdade pela voz da própria estátua. Ela não foi roubada. Ela mesma se retira dali e diz: ninguém me roubou. Aliás, ninguém pode roubar uma estátua. Ela só pode ser ou não ser. Ela só é valor quando está firme. Ela só é valor quando está firme, de pé, como estava. Eu deixei de ser estátua. Tiraram-me do local onde estava para um barracão. Morri como estátua. Ninguém pode roubar o que não existe. Triste destino, porque sem mim nem cidade haveria. Sinto a minha morte como uma injustiça irreparável. Outras estátuas hão de vir, como essa, em honra dos aviadores, mas de quem nunca se lembra quem eram, nem os seus nomes, nem as famílias, nem a sua pátria. Eu não. Fundei a cidade. Sem mim ela não existiria sequer. Eu lutei pelo espírito das leis, combati em 1000 batalhas pela justiça e pela liberdade. Conheci glórias únicas, escapei a tudo, ao meu próprio assassinato traiçoeiro nessa madrugada fria. A tudo, menos a minha morte real, a morte da minha imagem. Pergunto, por que me puseram num pedestal? Por que me tiraram assim de maneira tão brusca? Por que me querem repor? Do alto desse pedestal, onde me tinham erigido, escapei à lei da morte. De pé, olhar firme voltado para o horizonte e o pôr do sol. Procuro uma razão, uma explicação que, confesso, não encontro. Dessa maneira, a estátua recusa a homenagem de ser posta em um pedestal novo, que está, contudo, em meio a uma cidade permeada pelos mesmos crimes que causaram a sua morte e seu apagamento. Razão porque acrescenta, desconjuntado, desconexo, fui morrendo. A minha agonia foi lenta, dolorosa, como a de um camelo em pleno deserto. As crianças, durante anos, vinham ao meu barracão mijar por cima do meu bronze e rir. Comecei a ouvir vozes estranhas, antigas, a dos meus soldados nas vésperas das batalhas. Ouvi as suas orações. Ouvi também os seus gritos lancinantes na hora da morte, deles e dos inimigos. Nesse dia, algo estremeceu os pedaços dentro de mim. Foi quando comecei a ouvir claramente novas vozes, dos mesmos homens armados que me tinham deitado abaixo. Queriam me repor no meu antigo lugar. Queriam me refazer estátua. Cúmulo de vergonha, de hipocrisia, de insensatez. Como é que um conjunto de peças de bronze, partidas, desconjuntadas, desconexas, destronadas, poderia voltar a ser estátua? Irracionalidade do meu estado bruto. Que deselegância. Decidi fugir com o que ainda sobrava de mim. Esperei que o soldador me repusesse as fendas mais graves, sobretudo as da cabeça, que me puseram
Eu vi, aí fiquei nervoso. Sobre que não me permitiram ver e que não esperei que viesse soldar o meu pé esquerdo, que ficou junto aos retratos dos governadores coloniais. Que importa, o que me interessa é simplesmente ir para longe e descansar em paz, alcançar o mar. A peça de Fernandes sugere elementos da própria história da Guiné-Bissau, como o episódio da estátua de Amilcar Cabral, oferecida pelo governo de Cuba em 1986, ano que chegou ao país. A escultura permaneceu guardada em um quartel até 2009, quando finalmente foi instalada em uma praça próxima ao aeroporto de Bissau no dia 25 de maio, data celebrada como Dia da África. A cerimônia que marcou essa instalação também oficializou a renomeação da principal avenida da capital, que deixou de ser chamada 14 de novembro, referenciada ao momento que Nino Vieira, em 81, dissolveu o projeto de união entre Guiné-Bissau e Cabo Verde. O que me interessa informar aqui é que os jogos de espelhamento metaficcional permitem que a peça relabore a história em múltiplas narrativas possíveis, evidenciando tanto a frustração quanto o impulso de fuga da estátua e do próprio Cabral diante de uma realidade que se distanciou profundamente do ideal utópico que alimentou a luta pela independência da Guiné-Bissau e de outras nações africanas. Nesse sentido, através do insólito, Fernandes amplia sua teia discursiva, viabilizando a compreensão de outros prismas da realidade guineense. Por meio do distanciamento crítico, a semelhança da teatralidade formulada por Brecht, Fernandes incita seus interlocutores a destacar os valores ideológicos presentes em seus textos e ao evidenciar que as desgraças do homem não são eternas, e sim históricas, podendo por isso ser superadas. É precisamente nesse gesto que o riso se converte em instrumento de emancipação. Ele não surge como mero entretenimento ou fuga momentânea, mas como uma força que desalinha as certezas, desfaz naturalizações e expõe a fragilidade das estruturas de poder. O riso, quando articulado à cena do alcaide impotente, da estátua fugitiva ou da burocracia que tenta justificar o injustificável, rompe com a reverência automática às figuras de autoridade. Ao ridicularizar o que se pretende sólido e monumental, o cargo político, o monumento, a promessa de grandeza nacional, o humor despoja tais símbolos de sua aura sacralizada e revela sua vulnerabilidade. A gargalhada, nesse sentido, é pedagógica. Ela desmascara a pompa vazia, devolve ao público a consciência de que os mitos do poder são construções históricas e, portanto, passíveis de transformação. Em Fernandes, rir é um ato crítico. O espectador, confrontando com a comicidade amarga da peça, percebe que pode rir da miséria simbólica da política, mas que também pode imaginar a sua superação. É nesse ponto que a cena teatral alcança sua função mais profundamente transformadora, ao devolver à comunidade a possibilidade de rir do poder, devolvendo-lhe também a capacidade de reinventar o futuro. E é isso. Obrigado. Obrigada, Micael. É muito legal, né? Ontem a gente estava aqui na mesa 2, justamente, conversando sobre a capacidade da arte reinventar futuros, né? E a gente, tanto na sua fala quanto na fala da Roberta, está aí vendo a arte como uma reinvenção do presente também, né? O que é, por si só, uma utopia sobre o futuro também, né? Vamos seguir aí na linha da dramaturgia, ouvindo um pouquinho sobre a tragédia como ferramenta política. Mari, está com você. Bom dia. Só quero fazer uma observação que melhorou para mim. Bom dia, meu nome é Mariana, eu sou aqui fora do ninho, como Renata falou. Não tá, a gente se agrupa. Bem, eu sou Mariana, eu sou doutoranda da UFRJ, a minha orientadora é Carmen Tindó, mas é sempre bom lembrar a importância de você ser acolhida por um grupo, ainda mais um grupo tão especial, que é liderado, aí, falar em liderança, pela Renata e pelo Silvio. Então, estar nessa mesa, além de ser uma coisa importante, profissionalmente falando, é de um acolhimento absurdo, e eu sou muito grata a eles pelo estudo de hoje e pelo crescimento de conhecimento ao longo dos anos que a gente está aí nessa jornada de pesquisas. Então, muito obrigada, meus queridos, vocês são lindos. Eu amo só um pouquinho.
Então, o meu título é Tragédia como Ferramenta Política. A minha ideia não é ler um texto, porque eu não sou boa disso, mas a gente poder bater um papo sobre o que é tragédia, como a gente vê isso hoje em dia e como a gente entende a política. E é muito legal ouvir depois da fala dos dois, da Roberta e do Micael, que a gente junta conhecimentos políticos na arte. A arte está presente na nossa vida em tudo, por exemplo, nas roupas que a gente utiliza. Então é importante a gente saber que ela é um instrumento, pelo menos da forma como eu vejo, que a arte é um instrumento político, é um instrumento que a gente se coloca no mundo. Então a gente parte de um estudo que a gente precisa, no meu entender, reconhecer a arte como presente. E o que é a tragédia? A tragédia é hoje um termo que a gente perdeu o sentido. Ela começou no final do século VI, século V antes de Cristo, e ela vem na antiguidade grega. Essa arte eu vou tentar copiar porque eu não sou boa disso, mas é o termo que a gente tem de falar tragoidia. Não sei se alguém sabe falar, mas é tragoidia. Não sei se está correto. Que é o canto do bode. Então a gente tem a tragédia há muito tempo com essa representação de um ritual. E é muito interessante a gente vê a apresentação da Roberta, por exemplo, porque a gente tem a dança de modo ritualístico, mas não de modo a oferenda, como era a tragédia. A gente tinha um poder de pedir bênção, alguma coisa, que cada um nas suas crenças, mas de pedir o ritual. E a gente tem depois, para abençoar, de certa forma, a bênção aí no sentido de uma liderança, Dionísio, que a gente traz depois com o desenvolvimento, que é o Deus do teatro, o Deus da arte. Então a tragédia vai fazer esse percurso e ela chega ao latim já no século III a.C., com outra interpretação já como gênero e não como ritual. E é importante de saber que essa postura ela é trazida até hoje para as representações que a gente tem de manifestações artísticas voltadas principalmente para o público. Como eu falei, a gente tem a moda que a gente anda por aí o tempo inteiro, mas ela não necessariamente a gente parte para um público, apesar de a gente sempre querer ser visto como tal elemento, por isso usamos determinadas coisas e cabelos e utensílios e tal. Só que existe aquela que a gente se prepara para se apresentar, que é dentro de um teatro, que a gente chama hoje de teatro italiano, que a gente tem as 4 paredes. Quando a gente está nesse relacionamento de tragédia, a gente não tem isso, porque é parte de um ritual que é justamente essa dança que a Roberta nos mostrou muito bem, que a gente não tem um palco, uma delimitação de cena, mas ela é delimitada pelos seres humanos, que são as mulheres em roda, e a gente sai e se destaca no centro. Se a gente puder observar, hoje em dia, traz do passado para o presente, essa ideia quando a gente vê as danças de rodas pela rua, que são o samba de crioula, que são o coco, que é uma dança belíssima, e são principalmente as mulheres que dançam. Os homens entram hoje numa modernidade, uma contemporaneidade, mas são danças de roda, são danças que têm umbigo, são danças femininas que são dançadas com saias. Então, o teatro ela tem um público. Como é que a gente tem o teatro? Basta ter um ator, uma atriz e ter uma plateia. Essa plateia pode ser composta por uma pessoa. Então, o teatro basta isso. Quando você tem essa manifestação em roda, em círculo, ela tem várias representações que muito depois, com o teatro italiano, como eu falei, tem o quadrado e a quarta parede, que seria justamente essa divisão. A roda não, ela tira isso. A tragédia, ela é justamente essa falta de roda, então tem todo um ritual que todo mundo é importante, como nas danças de roda, como nas representações colocadas desde a Grécia Antiga. E aí, passando para isso, no século III a.C., só para voltar, a gente tem o gênero literário que já vem para a gente como tragédia. Então, a gente mantém a ideia do canto do bode. Por que bode? Porque era ele, tadinho, era um animal morto. Era um animal morto e que era oferecido de forma diversa. Aí eu já não vou poder ainda saber explicar sobre isso. Mas a ideia é a oferenda aí, mata o bode. Então a gente tem o ritual, passa para o literário, e hoje, no presente, a tragédia já não tem mais. A gente não usa o termo tragédia como um termo de teatro. Hoje a gente fala que as coisas são trágicas, que aconteceu uma tragédia na nossa vida. Mas essa tragédia nada tem a ver com o literário e nada tem a ver com o ritual.
E aí ela se perdeu, mas ela se mantém com os seus elementos. Na nossa vida, ela se mantém com os seus elementos trágicos. Desculpa o gaguejar. E esses elementos é que me importam no meu estudo, porque diferente do Michael, eu não estudo obras que são teatrais, ou seja, de diálogo. Eu estudo romances. Dentro do romance, a força do teatro, para mim, ela é tão grande, tão maravilhosa, que é o encanto. Eu consigo destacar elementos teatrais que são da tragédia, então elementos trágicos que estão presentes numa história que eu identifico com traços trágicos. O que é isso nesse colóquio de hoje? São traços que tem, por exemplo, o oráculo. O oráculo é um dos elementos. Além dele, nessa obra que eu estou analisando aqui com vocês, a gente está conversando, é Portagem. Então, esse livro, esse menino, que para mim é um menino que seria muito eu, com 5 anos de idade, e ele está despojado, sem blusa, né, de uma bermuda. Esse menino é o herói da história da nossa tragédia que eu identifiquei aqui. Então, a gente tem o oráculo, a gente tem o herói e a gente tem um final, para mim, enquanto leitura desta obra, como uma tragédia. Então, a gente tem esse arco. E o que é esse protagonista, que é o João Schilling, o que ele é nessa brincadeira? Como ele é dito como herói? Ele é filho de Cátida. Já eu vou ler para vocês um fragmento para chegar nesse oráculo. Mas, para isso, a gente precisa entender o que é o João Schilling. O João Schilling é um menino jovem, que ele é filho de um homem branco poderoso, nessa ideia, e filho da mulher negra, que tem, então, uma relação aí violenta, e surge, né? Surge onde? E nasce o João Schilling. Então, ele é homulato. Essa forma, como já foi atentada, a gente não pode esquecer de trabalhar o que significa homulato numa literatura. Essa literatura não é colonial, não é uma literatura, mas ela é escrita num tempo colonial. Então, há uma diferença, é importante. E saber o que é o mulato na literatura. Ele é um não lugar. O mulato nem é o preto bem visto pelo grupo social preto, nem bem visto pelo grupo branco, porque ele não é branco. Então, ele não tem as mordomias, as vantagens da classe branca. E quando eu falo isso, eu estou querendo chegar nessa questão, na questão política que eu identifico na obra, assim como o Michael falou, nessa construção do poder, do poder, né, da construção do poder, eu identifico na obra a importância da gente perceber o quanto as ferramentas artísticas são fundamentais para a gente poder identificar aí também as relações políticas que existem. Mas, para isso, a gente tem que perguntar o que é política. Hoje em dia, a gente discute política como se fosse eleição, né? Tempo de eleição é tempo de política, mas ela distorce, quer dizer, ela é muito além disso, muito além mesmo. Então, baseado nos estudos de Aristóteles, do livro A Política, a gente entende que política o ser humano, ele necessariamente é um animal político. A gente vive em sociedade. Então, como tal, estar em sociedade é estar em contato, em conversas. E quando a gente troca isso, a gente está em movimento político. Então, e segundo o Norberto Bobbio, que ele tem um dicionário de política, ele diz aí, citação, né? A arte de governar, o que é política? É entendida como uma arte de governar um conjunto de relações de poder e procedimentos de regulação de conflitos. Política, então, é decisão que organiza a vida coletiva. Então, dentro disso, a gente tem exatamente esse menino, João Schilling, que ele está nesse não lugar social, essa mistura de relações, e ele é o nosso elemento, o nosso herói dentro da tragédia. E quando vem o oráculo, que é a avó dele, essa avó é a representação da ancestralidade que a gente traz aí, a cultura africana, né? De um modo geral, quando eu uso africana, eu estou falando desse continente, e ela tem o seguinte dizer, ela é quem abre o texto e, de alguma forma, ela vai estar presente ao longo do arco do enredo todo. Licença para a leitura. No gesto mal-humorado, eu adoro você muito eu, no gesto mal-humorado, a velha afasta o prato com a comida intacta e quase a entornar. Geme e casquinha uma risadinha.
faz menção de levantar-se e a filha, que é a Cátia, apressa-se a ampará-la. Rejeitando o auxílio, caminha a tropeçar, apoiada ao bordão, até ao cajueiro. A simbologia da árvore, quem estuda, é muito importante para as literaturas africanas. Como se conquistasse novas forças e uma lucidez antiga. Chama Cátia e fala. Esse é o momento do oráculo bem que me chamou a atenção. Tu só gosta de falar língua de branco, não é? E aprendeste a mim a falar também, não é? E agora que para que vocês quer vai no Maranhão, desculpa, de novo. E agora para que vocês quer eu vá ao Marandal, onde eu nasceu, não foi aqui? Vocês gostam de branco, mas branco só quer a preto, só para gastar o corpo de ele. Tu sabe quem pôs esta árvore aqui? Não sabe? Foi meu avô. Tu sabe quem era meu avô? Era Mafanissane, 2 vezes avô de ti. Se tu tinha conhecido gente que ouviu falar meu avô, tu não queria mesmo sair mais do rio de Jalembe. A Lima, cala-se, é a avó, que é esse oráculo. E apoiando-se melhor ao bordão, continua serenando. Vem, você tem um filho que anda na terra dos brancos, metido com os brancos, não é? Ri. Um filho de tua barriga que é filho de um branco, um filho para aprender todas as coisas da vida de branco. Mas preto sabe de tudo. Tudo, ouviu? Já ouviu? Cavar terra de preto para tirar carvão. Carvão é preto, mas não é para preto, não. Quando tu quer cozinhar o teu farinha, vais mesmo apanhar lenha no mato, não é? E ela ri. Essa está prevendo, como oráculo, ela prevê um futuro. Porque aqui não está dito quem é João Schilling. Então ela já projeta isso para o meado da história. E além do meado da história, a me debruçar cada vez mais sobre essa obra, ela está colocando uma cena trágica, que é a morte de todos os trabalhadores. Então, a morte de todos os trabalhadores que trabalhavam para o pai do João Schilling. Então tem uma cena, são 2 cenas fortíssimas e também lindas, uma coisa não muda a outra, que é a morte desses 111 homens negros, que não tem a menor importância, cai a terra toda, eles estavam cavando o minério, né? E aí cai, eles não têm nenhuma cerimônia de morte. Os corpos são enterrados ali no próprio trabalho. Já em seguida tem a cena da morte do branco, do pai do João Schilling, que aí ele tem toda uma honraria nessa morte. E são cenas muito próximas que mostram que já o oráculo fala dessa questão do carvão. Então, o carvão é para esse branco, para ganhar dinheiro, mas quando eles, pretos, querem botar qualquer coisa, é a lenha que vai fazer essa função. Que então mostra aí também uma relação de poder colocada já no início por esse oráculo, que vai ter o desenvolvimento ao longo da obra. Então, o objetivo dessa minha pesquisa é justamente aprofundar essa relação de poder, que é a presença da política, desenvolver a importância de um texto romântico, né, no sentido romance, e ter elementos que são de tragédia dentro do contexto. E tem, como eu falei para vocês, tem o final trágico, que eu vou ler também para vocês, mas aí eu esqueci de contextualizar. Portagem é um texto de 1966. O nosso autor, ele é um autor que tem a escrita muito crítica, porque ele foi construído nesse lugar de crítica. Orlando Mendes, ele nasceu em 1916, falece em 1990, e ele faz a construção dele pelo neorrealismo, ele faz a construção dele na Casa dos Estudantes do Império, ele tem a relação dele toda construída para ser um grande crítico, né? Crítico da sua própria obra e da sua própria escrita. Ele é um autor que hoje pode ser mais buscado, tem poucos estudos sobre, então tem muita coisa. Ele escreve poesia, ele escreve teatro. Eu não alcancei a obra de arte dele teatral aqui no Brasil. Eu não encontrei, na verdade, nem na internet. Então, tem uma pesquisa interessante. Acho que vou ler o final para entender como a gente tem. A tragédia, ela pode se fazer presente não só, então, como a obra, né? A tragédia como ritual,
eu levantei aqui os elementos trágicos, que são, para mim, importantes, que a gente pode identificar, que não sejam obras teatrais, mas que sejam em romances e em comédias até, ouso dizer. E também tem um elemento trágico que é no final. O João Schilling é esse personagem que, como ele está no entre-lugar do branco, ele não é bem visto, então eu prefiro não lugar, ele não é bem visto, ele viaja muito, tem essa ideia do assimilado. E aí, quando ele vai e volta, ele tem várias relações. Só que um dos elementos da tragédia é o destino do herói, ele é para morrer. O destino do herói na tragédia clássica, ele é... Você pode lutar o quanto você quiser, mas ele vai ser o fim de morte, o fim dessa oferenda, talvez, que a gente possa dizer aqui. Só que, nesse caso, por uma questão aí que eu defendo, que é da falta de esperança dessa colonização, o Orlando Mendes mata a filha... Mata é ótimo. Mas ele faz a construção que a filha do João Schilling morra nos braços da mãe. E ele já, resignado com tantas tentativas, preso, perde algumas mulheres, apanha, ele já está resignado, diz assim, eu vou ler, ele se curva, né? Então, é um texto que começa com, eu li para vocês o início, que é essa apresentação dessa avó, que ela aparece sempre nessa memória do João Schilling, mesmo não estando mais, porque a avó vai morrer muito breve, e ela é essa pessoa... eu vi uma série que nem devia estar sendo falada, acho que é o Homem de Corte, Vikings, não sei se vocês já viram, é horrível, mas tem um oráculo que é muito que eu falei assim, esse é o meu oráculo. Então, apesar de ela ser uma mulher, mas o oráculo é ossudo, gente. Sabe? Enfim, foi uma referência muito ruim que eu tenho. Mas essa mulher muito fraca, muito desprovida do poder da carne, da vida, mas muito, muito inteligente, muito sabedora da antiguidade. E aí, para fechar, literalmente, fecho junto com a leitura do livro. Então, a Luísa, que é a mãe, ela está desnutrida. Ela não tem comida, a filha tem 3 dias de vida e ela não consegue alimentar essa filha porque ela não tem força para produzir leite. E aí, numa corrida tropeçada, volta para a cabana. Só o seu instinto de mãe, infelizmente, a encaminha, pois não sente, não escuta, não vê nada. É como se tudo tivesse morrido no mundo com o derradeiro bafo da sua filha. Chega à porta da cabana e cai de joelhos, exausta. E ficam as 2 pobres assim, quietas, beijadas por um sol que, ironicamente, entorna a alegria sobre todas as criaturas e todas as coisas da terra. Desperta com um vômito seco na garganta. Zidrito brinca, é o outro filho, despreocupado, fazendo bonecos na areia e vendo a mãe levantar-se, pedincha. Fome, pão, é o filho pedindo. Luísa olha demoradamente o corpo inanimado da menina e, sem uma lágrima, sem um suspiro, sem uma lembrança para ninguém, mais uma vez pega nela ao colo, como se ainda não tivesse morrido. Contempla tristemente e embala, com uma palidez estranha, deita numa esteira, passa o resto do dia a contemplá-la sem um gesto sequer. Só, de vez em quando, um arrepio total a fez estremecer. Assim está até a boca da noite. Ergue-se então vagarosamente, sai da cabana, afasta-se um pouco, mete as mãos à terra e mede-lhe a consistência. Começa a cavar, abre uma cova de 1 metro de comprimento. Tem as unhas em sangue, mas não lhe doem, apenas lhe dói a cicatriz, desde o ombro à curvatura inferior do seio direito. Esse sinal num castigo merecido e incompleto que sempre tivera o pudor de evitar que o marido visse. Dirige-se à cabana, acende o candeeiro e veste a filha com o vestido mais bonito que ele tinha feito, o que estava destinado para a festa do batizado. Agasalha e leva-a para junto da cova. Aí contempla-a mais uma vez e dá-lhe o primeiro e último beijo e deita docemente no leito que cavou na terra. Tapa-o e, finalmente, as lágrimas da sua tristeza deslizam-lhe pela cara. Depois, cabaneando, chega à cabana, deita o filho e deixa-se cair. Inanimada e de braços abertos, a vai encontrar João, muitos minutos depois. E ele, de joelhos, com a maior ternura, se inclina para ela, senhor sereno de um destino comum, recuperado no último desespero. Lourenço Marques, ano de 1950. Obrigada.
Mari, obrigada pela tua exposição, né? Esse final aí de, né? Assim, uma angústia, né? Caramba, muito forte o texto, muito forte. Vamos seguindo aqui pelos territórios, né? E aí vou pedir ajuda para Mari, você me ajudar aqui com o estado do cronômetro. Mas você foi precisa, eu vou me esforçar para você também. Com o tempo. Pode. Você pode botar, Santinha, meu PowerPoint aí. Enquanto vai abrindo aí, né, eu vou agradecer mais uma vez, né, assim, os membros aqui da mesa, que são, antes de tudo, amigos, queridos, né? É muito bom a gente ter a oportunidade de trocar com os colegas que a gente encontra com tanta frequência, aqui e aí também, né, sem ter colegas ouvindo, né, o que tem passado no nosso processo de elaboração e angústia, né, das pesquisas é sempre muito, muito legal. Eu vou trazer para vocês hoje um pedacinho da pesquisa que eu estou desenvolvendo, que ela vai para muitos lados, e eu peguei assim um fiozinho, o orientador olhando para mim com a carinha, eu não falei nada, mas peguei um fiozinho aqui para poder trazer para vocês hoje, e vou falar um pouco sobre o kuduro, um gênero musical urbano, tá? De Luanda. Eu trouxe uma ilustração, né, uma pintura visual, porque eu queria brincar um pouco, conversar um pouco com vocês sobre a questão da visualidade também do kuduro. Essa é uma pintura desses dois artistas, o Rezender Kron e o Gegem Bakude, que eles fizeram uma série chamada Kuduro Visual. E eles têm essas séries de acrílico, né, na verdade é um acrílico digitalizado, depois tem atuação digital por cima, mas também uma performance e um vídeo, que trabalha muito com a estética do kuduro, as cores estouradas, enfim. A gente vai percorrer a caminhada e depois voltar para essa estética para olhar um pouquinho para ela. Pode seguir, por favor, Santinho. Em 2022, eu fui assaltada por um noticiário muito peculiar e comovente, né? Acompanhando a TPA, a TV Pública de Angola, estava passando em tempo real o enterro do Nagrelha. O Nagrelha, ele se autodenominava o Estado-Maior do kuduro, e ele tinha uma legião de fãs tão grandes que botou tanta gente na rua, que o funeral foi comparado ao funeral do Agostinho Neto, em 1979, né? E eu acho muito simbólico, né, que não à toa, e talvez diferentemente do funeral do presidente Agostinho Neto, no funeral do Nagrelha, a gente teve uma série de tumultos, saques, e a polícia, essas são as informações oficiais, a polícia então fez uma repressão muito dura a esses fãs, né, resultando em 33 pessoas mortas, 33 pessoas feridas e uma pessoa morta, e uma porção de gente presa por baderna nas ruas, né? Pode passar, por favor. Esse noticiário ele me chama a atenção porque, ao mesmo tempo que a gente observa esse tipo de tratamento para o kuduro, por outro lado, ele também é exportado como uma commodity cultural de Angola, que insere Angola num território que é o território das culturas urbanas, né, ligada à música techno, ao funk, né, assim, as culturas urbanas e periféricas, que viraram um commodity cultural, né? Então, como é que acontece esse paradigma, assim, né? Que, por um lado, ela é exportada dessa maneira, mas, por outro lado, a legião de fãs do maior kudurista de todos os tempos, como era anunciado, ela é tratada à base de tapa, né? É uma coisa que me chamou a atenção. E aí, nas minhas pesquisas, eu fui encontrar dois aportes teóricos que me ajudam a enxergar um pouquinho e talvez analisar um pouco a caminhada do kuduro até se tornar esse commodity cultural. O primeiro na verdade, são dois conceitos casados, tá? Eu vou usar eles juntinhos. O primeiro é a ideia de capitalismo impresso, né, que o Benedict Anderson ele vai trabalhar a ideia de que a construção sobre a nação ela passa a ter uma propulsão maior a partir do momento que você pode imprimir jornal, imprimir literatura, porque as narrativas sobre aquela nação começam a chegar, né? Isso não uma nação em específico, mas o conceito de nação. Aí a Marissa Murman, uma pesquisadora de música em Angola, ela vai pegar um amparo aí nesse conceito e falar sobre um capitalismo sonoro na construção da nação angolana,
para ela, muito mais do que a literatura, a música, a partir do momento em que ela passa a ser reproduzida por volta dos anos 40, 50, perdão, desculpa, anos 40, 50, ela passa a ser produzida nas rádios, né, e divulgada em grande escala no país, você passa a poder construir ou dar a ideia de uma nação angolana, né? Então, a indústria fonográfica ela tem um comprometimento grande com esse processo de construção de nação em Angola. O outro conceito que eu vou usar aqui um pouquinho também é a ideia de fetichização cultural, né? Fetichização da mercadoria, que o Adorno e o Horkheimer vão falar da fetichização cultural, que é você esvaziar um potencial artístico, né? Eles vão pelo lado da estética, né? Então, de suas características de complexidade estética, para transformar ele num artigo para as massas, né? O Véi Xavier ele vai revisitar um pouco esse conceito e usar um termo que é muito feliz na análise do Kuduro e na análise que ele faz do funk também, que é a ideia de gentrificação estética. Eu achei esse termo muito bom, porque o termo gentrificação vem da questão das ocupações das cidades, né? Quando você tira um determinado grupo que mora naquela região, né? O Porto do Rio de Janeiro, né? Assim, quem é daqui do Rio sabe bem que a gente viveu isso, né? Daí a pessoa fala assim, exatamente. Vivemos isso, né? Tipo, as populações que viviam ali, elas foram retiradas para a construção de uma região portuária totalmente turística e que nem sempre é voltada para essas populações. Isso encarece o custo dos apartamentos na região, da alimentação, o próprio acesso do transporte modifica os preços da região, né? O Véi Xavier vai falar que, de alguma maneira, essas culturas periféricas elas estão sofrendo um processo de gentrificação estética na medida em que elas são esvaziadas do seu território inicial ou do seu potencial crítico nesse território, na atuação desse território, para serem vendidas como artigo de luxo, né? E aí a gente tem uma marca carérrima de perfume francês prestando uma homenagem ao funk carioca, né? Você tem um kudurista fazendo propaganda de cerveja holandesa, né? Então você vai utilizando essas culturas periféricas como um artigo de troca, uma mercadoria, esvaziando ela da sua intenção primordial, vamos dizer assim. Pode seguir um pouquinho, Santinho, por favor? Então, assim, para a gente dar uma sacada no que é o Kuduro, não sei se todo mundo está familiarizado com esse gênero musical, ele é um gênero musical que ele vai nascer no final dos anos 80, início dos anos 90. Vamos lembrar aí um pouquinho que Angola, a partir de 1992, se abre para a economia de mercado. Você passa a ter o mercado de computador se popularizando nessa época, aqui no Brasil também, né? E a venda e contrabando, inclusive, né, de peças de computador, torna possível que as comunidades das periferias, né, os jovens principalmente, possam montar sua própria CPU e seu aparelho sua picape para criar um som. Então, eles que já consumiam a música eletrônica, que está bombando nos anos 80 e 90 na Europa e nos Estados Unidos, especialmente no circuito alemão, né, eles começam a querer criar os próprios beats e criam beats. Só que esses beats eles são misturados e vão reproduzindo algumas características da kizomba e do samba, que são gêneros que também convivem nessa periferia, né? Lá pelas tantas, a gente tem, junto com esses beats, a performance falada, o que seria o que valeria ao beat, ao que a gente chama aqui, né? O beat é feito pelo DJ, pensando no contexto do hip hop e do rap, né? Você tem um MC que manda a letra em cima, né? Começam a aparecer umas performances em cima disso. E aí depois a gente tem, vou dividir para passar umazinha só. Depois a gente tem esse personagem aqui, que é o Tony Amado, que é considerado o pai do Kuduro, embora com controvérsias, que ele aparece na televisão dançando esses beats. E aí tem uma história fabulosa, que é a ideia de que ele dança de um jeito parecido com a dança que o Jean-Claude Van Damme faz nesse filme aqui, no Kickbox, que era o Comando. Né? Em Angola a tradução era o Comando, ele chamava o Van Damme de O Comando. Ele aparece dançando no filme, a carinha dele dançando aqui, que bonitinho. Aí o Tony Amado vai na televisão, dança, os mangolês, né, os angolanos, né, assim, muito gaiatos, falam assim, tá parecendo o Van Damme, tá parecendo o Kuduro do Van Damme. E aí virou Kuduro, o nome da música, né?
existe uma disputa em torno dessa origem, que faz parte um pouco também da mitologia sobre o gênero musical, mas esse registro é falado em várias entrevistas e já foi escrito em alguns livros que recuperam a história do gênero, mas o fato é que o gênero ele nasce num primeiro momento como um gênero de recreação que só tem o beat e depois é acrescido o beef, né, que funciona como um esquema de luta, de batalha de rap, né, digamos assim, e a dança. E isso tudo aproxima essa cultura do kuduro do que é a cultura hip-hop dos anos 80 nos Estados Unidos, do que é a cultura do funk no Brasil a partir dos anos 90, né, dessas culturas urbanas. Pode seguir um pouquinho. Num segundo momento, é importante que eu diga que esses momentos eles são um pouco concomitantes, né? Eles acontecem um pouco juntos, tá? Um momento ele não é sobreposto pelo outro, né? Mas essas gerações elas dialogam. Num segundo momento, você vai ter esse gênero musical que era praticado nas periferias associados às gangues dos bairros, né? Gangues que alimentavam espaços de violência, como é em outras periferias de outras grandes cidades, né? E aí você passa a ter algumas novas características nesse kuduro. A primeira é que ele passa a estar associado aos bairros. O bife, que era um bife de quem canta mais, quem sabe fazer rima mais rápido, vira um bife do meu bairro é muito melhor que o seu. Eu sou do Sambizanga, quem é você do São Paulo para me dizer isso ou aquilo, né? Começa a ter essa característica. E aí eu vou pedir para a gente colocar um pedacinho desse que está aí. Santini, não sei se consegue abrir direto no PowerPoint, senão é o primeiro vídeo que eu botei lá para você, que se chama Comboio. Os Lambas, esse aí mesmo. Só um pedacinho, tá? Para a gente entender esteticamente como é que ele vai funcionar. Pode dançar, tem que dançar. Né? Porque é um clipe longo, tem 6 minutos, mas é fácil de encontrar. Esse grupo, que são os Lambas, é o primeiro, quando na grelha aparece, né? Ele aparece, é um grupo de 4 meninos, né? 4 homens, e enfim, depois ele vai seguir a carreira solo. É um clipe facilmente encontrado na internet, né? E aí, vocês entenderam alguma coisa que eles falam? Mais ou menos. O que você conseguiu, qual palavra você conseguiu pescar? Comboio, eu também. A primeira vez que eu vi, eu entendi, legal, comboio, apenas isso. Por quê? Peraí, só um minutinho. Deixa eu pensar um pouquinho. Passa uma slide só, Santinho, depois a gente volta para esse. Esse clipe, a gente tem muito uso de gírias urbanas locais, né? Então, às vezes, é um pouco complicado da gente entender o que está sendo dito. Tem isso. Mas tem alguns outros fatores que também caracterizam esse kuduro desse período, né, nesse primeiro momento. Primeiro, as batidas, elas são sons muito metalizados, quase agressivos. Isso tem a ver com o uso de um sintetizador chamado Fruit Loops, que chega nos anos 90 a se popularizar, né, e ela é muito fácil de acessar e ela tem essa sonoridade difícil, né? Você tem a exaltação dos bairros, como eu já comentei, e tem uma narrativa meio gaiata, né, meio de sedução, aqueles tiras lá que param eles no início. Depois, no final, eles entram, estou dando spoiler, mas eles entram na dança, começam a dançar também, e aí eles chegam para o chefe deles e falam assim, não, a gente não conseguiu prender os caras dos Lambas, eles são muito rápidos, não são muito rápidos. Aí ele bota a música no rádio e daqui a pouco o chefe deles está dançando também. Então tem uma coisa do kuduro seduzir também as autoridades, né, que é muito subversivo, né, se você pensa o contexto de repressão em Angola. Vou seguir um pouquinho que eu estou aqui já em cima do laço do tempo. E aí você passa para uma terceira fase, que é uma fase muito ligada à gentrificação cultural. Né? A partir do momento em que o kuduro tem uma propulsão tamanha dentro do mercado, a LS, que é uma gravadora ligada aos quadros do governo, começa a contratar esses kuduristas para trabalhar para elas. E isso acontece numa virada que eu identifico muito ligada a essa música, que é o Windek. O Windek foi a abertura, essa canção. Ela primeiro ganhou um Awards na África do Sul. Depois que ele ganhou o Awards, o Cabo Snoop, o filho do presidente daquele momento, o José Eduardo dos Santos, o filho dele, chama então o Cabo Snoop para essa música para ser a abertura de uma novela chamada Windek, que era o nome da música. Vocês assistiram essa novela? Essa novela passou na Rede Globo. Não, Rede Globo não, estou exagerando, mas passou no Brasil. É maneiro, assiste. O Windek é o nome de uma empresa de moda na novela, né? E aí ele capta a música do Cabo Snoop e transforma na abertura da novela.
Mas o clipe, ele já é lançado com uma estética bem diferente do que a estética dos Lambas. Vamos assistir um pedacinho desse aí? Diferente. E aí, só para vocês entenderem, aqui também é difícil de entender o texto, né? Esse texto eu acho que ainda tem mais gírias do que o texto anterior. Mas, no fundo, ele fica brincando com essa palavra que não existe, que não quer dizer absolutamente nada. E aí fica um brincando com o outro assim, mas o INDEC quer dizer isso. Não, o INDEC quer dizer que... você ainda não entendeu o que é o INDEC, Will? Como assim você não entendeu? Se você não entendeu, fica só o INDEC. É isso, são 6 minutos disso. Não tem mais nada além disso, né? E aí, pode passar, por favor, Santini? E aí a gente tem uma coisa curiosa para pensar na comparação, que é o seguinte. Primeiro, lá o cenário era o bairro. Você tinha uma variedade de cores, uma variedade de estampas, de roupa, né? Aqui é um cenário monocromático. E as cores são altamente controladas. São cores estouradas, né? Muitas vezes cores primárias. Você não tem degradê, quase. Você tem um azul único, um rosa único, um amarelo único, um verde único, né? Essa letra está muito mais distanciada dos compromissos sociais, que a primeira letra traz também, de denúncias sobre as condições do bairro. Aqui é um INDEC, né? Mais nada além disso. Embora essa narrativa gaiata e irreverente, ela também permanece, né? Tem uma certa brincadeira também de cantar uma palavra que não faz nenhum sentido e que ninguém sabe muito bem o que é, né? Pode passar, por favor, eu já estou encerrando aqui. Então, para juntar esse aporte teórico com a análise desses dois materiais, né? Primeiro, talvez a gente precise pensar que dentro dessa perspectiva do capitalismo sonoro, né, a força da indústria fonográfica, ela ainda é um motor da construção da imagem que Angola quer passar para fora de Angola, mas para dentro de Angola também, porque os ministros, os mesmos que talvez tenham mandado a polícia cair em cima das pessoas no enterro do Nagrelha, nas suas festas particulares em casa, dançam kuduro, percebe? Mas ninguém sai na rua dizendo que dança kuduro, porque kuduro é coisa de gente que mora na periferia, né? Mas existe um discurso em torno desse gênero que é interessante economicamente, politicamente, turisticamente, né? Além disso, a ideia da gentrificação do kuduro, ela fica muito clara ou evidente, não sei se muito, mas fica evidente, nesse segundo clipe, né? Porque você, ao tirar justamente os elementos que associam o kuduro ao bairro, a gente desidentifica ele do seu território primordial e reocupa esse gênero, transformando ele numa commodity, em algo que vai gerar muitos e muitos cifrões para o dono para a produtora, né? Não é nem para o músico, mas para a produtora daquele clipe, né? Daquele artigo, né? E para finalizar, Santini, só o último para mim. Então, quando a gente volta até para essa autodenominação do Nagrelha, quando o Nagrelha se diz Estado Maior do Kuduro, chega a ser um pouco irônico de você pensar que a construção do Estado ela acontece quase de uma maneira paralela em torno do kuduro, ou talvez até a disputa sobre esse Estado acontece de maneira paralela através do kuduro. Entretanto, é importante que, assim como a gente faz o debate do funk aqui no Rio, em alguns momentos, né, que a gente também tenha um olhar cuidadoso, porque esse gênero musical ele é efetivamente um grande fenômeno nas periferias, né, e ele traduz, sim, algumas das coisas que essas pessoas vivenciam, a estética, as roupas que elas usam. Então, também não dá, vou usar um ditado, uma expressão popular, né, para jogar a água do banho com o bebê fora da banheira, né? Existe um produto estético que ele é, sim, identificado com a classe trabalhadora, a classe operária, né, assim, os grupos marginalizados de Luanda, e que está sendo reinventado em trabalhos como o trabalho do GG e do Resenvercrom. Né, quando eles pegam e refazem, brincam com essas cores para contar e dar outras notícias sobre Angola, e especificamente sobre Luanda. É isso. Obrigada. Meus queridos, passamos então para um momento de perguntas. Vocês querem fazer algum comentário aqui na mesa antes da gente passar para todo mundo? Eu também tenho algumas coisinhas, pode falar assim. Não, pode tudo. Não, começa você com a que eu fiz quando eu falei. Você citou, eu não sei para onde eu começo, eu não sou uma pessoa muito organizada. Eu queria que você, se fosse possível, Micael, falasse mais sobre a presença de Brecht, que você falou ao longo da sua história. Como eu estudo teatro também, me chamou a atenção, porque
Brecht Brecht, não sei se todo mundo conhece, mas é um teatrólogo, é um pesquisador, né, que ele faz com que o teatro perca a quarta parede e o espectador e o ator transformem-se numa pessoa crítica, tanto na criação do teatro quanto na plateia, porque aí ele rompe e fala assim, por que você está batendo palma? Por que você está rindo? Isso aqui é uma tragédia, né? Então ele faz isso. Eu queria ouvir um pouco mais sobre você, e o do teu eu não consegui anotar, não, é muita novidade para mim. Confesso a você que não, é porque falta de competência de entender mesmo determinadas coisas, é muito difícil. Beto ainda não vou pensando. A Mariana é terrível. Primeiro, obrigado pela pergunta. O meu estudo ele se dá estritamente em cima do texto, né? A dramaturgia propriamente dita. Entretanto, se a gente for pensar no teatro, que é a ação, a presença de Brecht, dessa teatralidade proposta por ele, se dá exatamente pela quebra dessa quarta parede, no sentido de que, ao estudar o teatro guineense, a gente percebe que a temática representada ali se dá estritamente voltada para dentro de um contexto sociopolítico e cultural do país. A própria hoje ela contraria aquilo que ela escreveu anteriormente. Então, pelos estudos do Carlos Vaz, que é um grande dramaturgo na Guiné-Bissau, na verdade, uma grande referência, eu estabeleci essa associação, no sentido de que, a partir do momento em que a gente vê uma abordagem social, política, histórica impregnada dentro dessa dramaturgia, a gente percebe que quando isso sai do texto e vai para a performance, para a ação propriamente dita, a gente tem a quebra dessa quarta parede. Até porque é intencional a escrita desses dramaturgos contemporâneos dentro da Guiné-Bissau. Ficou claro? Acho que são 10 para meio-dia, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer a conversa aí também eu vou colocando aqui, porque eu tenho umas coisas que eu pensei, mas a gente vai botando junto, depois no almoço a gente segue a conversa. Alguém quer colocar algum comentário, pergunta, contribuição? Isso é claro. Microfone. Tá. A minha pergunta, na verdade, é para a Tayana. Eu não sei se você vai saber responder, mas eu fiquei pensando nessa questão da gentrificação do Kuduro e se esse processo que você está falando poderia se relacionar com a popularização desses gêneros, como Kuduro, gêneros africanos em Portugal, e como se popularizou, eles escutam essas músicas, mas ao mesmo tempo eles mandam as pessoas que fazem essas músicas de volta para sua terra, até quando eles não são imigrantes, né? Mas você tem uma relação, sabe? Bárbara, obrigada pela pergunta. Vou falar aqui baseada um pouquinho no que eu ando lendo, vendo, acompanhando, né? O Kuduro não é o meu objeto inicial de pesquisa, né? O que acontece é que você tem uma comunidade angolana forte em Portugal que está muito voltada para a produção de dois gêneros. Inclusive, deles existe uma discussão se o gênero musical nasceu lá ou em Luanda, que é a kizomba, né? Existe uma discussão sobre isso. E, inclusive, algumas pessoas querem abrir um museu, um grupo de artistas querem abrir um museu da kizomba em Portugal, que está gerando ruído nos próprios artistas, na comunidade, né? O Kuduro, quando ele chega em Portugal e ele se populariza em Portugal e vai rodar, inclusive, a Europa em turnês, ele está muito em torno do nome de um personagem que é também escritor, que é o Calafé Palanga. E o Calafé Palanga fazia parte do Buraca Som Sistema. E se você for ouvir o Buraca Som Sistema, já é uma coisa muito diferente do que é o próprio Windeck, né? Tanto que eles vão fazer show no circuito estadunidense, no circuito berlinense, né?
eu nunca fiz uma análise comparativa dos beats, entre o beat do Cabo Snoop e o beat do Buraca, né? Mas a própria proposta estética é diferente. Eles se vestem já não tanto nessas cores, já está muito alinhado talvez com uma estética de apresentação parecida com os grupos alemães, né, assim, de música eletrônica, né? E a própria Pongo, que é um outro nome que também tem batido muito em Portugal como uma pessoa representante do Kuduro, ela canta, isso é muito legal, ela canta em Kimbundu ou em Umbundo, não tenho certeza, né? Mas ela também já traz uma estética completamente diferente, mesmo do Cabo Snoop, né? Então, eu não sei se esse Kuduro, como ele está sendo exportado nos circuitos de música eletrônica, se ele é exatamente uma gentrificação estética ou se ele talvez seja um outro produto mesmo, sabe? Assim, por mais que que nem a gente chama aqui dentro dessa grande guarda-chuva, a gente tem o samba de roda, o pagode, né? A bossa nova, dentro desse grande guarda-chuva samba. Talvez esse samba que está nascendo da diáspora, esse Kuduro que está vivendo na diáspora, ele talvez esteja mais ligado a um guarda-chuva maior do Kuduro, mas ele já não tenha tanta relação com o que o Na Grelha, né, ou esses primórdios do Kuduro lá dos anos 80 propunha como estética. Eu quero fazer uma pergunta para a Roberta, porque realmente, assim, é Guiné, né? E aí a gente consegue trocar bastante, principalmente você que parte da experiência. E aí você falou, num determinado momento, que a Tina ela não é praticada apenas pelos grupos de Mandioandade, né? Ela também é uma modalidade musical tocada e cantada pelos músicos modernos da Guiné-Bissau. É só para saber se eu entendi. Então a Tina, ela pode ser entendida como dança, como estilo musical e como instrumento, é isso mesmo? Quando eu falei isso, atualmente, né, então, a Tina surgiu como dança das mulheres, mas eu reforcei também. A Tina tem forte ligação com os grupos de Mandioandade. Você não pode falar de Tina sem pensar nos grupos de Mandioandade. Você falou Tina, a primeira imagem que vem é os grupos de Mandioandade, que são um grupo, organização de mulheres. E hoje você vê vários ritmos de artistas guineenses modernos, você vai ver Tina. O ritmo foi um pouco modernizado, mas a base é Tina. Por isso que eu falei isso. Mais algum comentário? Pergunta aí, Dan. Quer falar, Silvio? Precisa aparecer na tela? Precisa na gravação. Porque a gente tem medo de surpresa. Obrigado. Mas eu toda hora apareço na tela. Não é propriamente uma pergunta, não. Eu queria me desculpar que eu não pude ouvir o Micael e a Roberta, que estavam dando aula, né? A gente faz isso também às vezes. Mas eu queria pedir para a Tayana falar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa dela, para vocês não acharem que eu estou orientando o trabalho sobre Kuduro, porque eu não entendo de Kuduro o suficiente para isso. Né? E é isso. Depois eu comento com a Mariana o negócio que eu ia falar do trabalho dela. Tá maravilha. Tá, realmente, né? Tipo, a pessoa que... sou do programa de literatura Gêneros Kuduro aqui pra gente ouvir, né? Na verdade, a minha pesquisa é sobre arte contemporânea angolana. E aí eu estou apoiada dentro do aspecto visual e do aspecto musical dessa arte em uma comparação com a literatura, trabalhando um autor chamado Rui Duarte Carvalho como uma aproximação teórica para a análise desse material, né? Assim, e aí eu fui para Luanda um tempo, entrevistei essas conversas todas aqui, né, que eu estou tendo também é baseada principalmente na conversa com dois artistas musicais, né, um kudurista mesmo e outro um pesquisador de música e artista musical, e nos estudos, né, nas literaturas que eu tenho encontrado a respeito do gênero musical. Mas a ideia é aproximar esse ambiente da arte, que inclui o Kuduro. O Kuduro é uma das coisas, né, que eu estou trazendo para a tese. O Silvio está enlouquecido, eu estou trazendo coisa demais. Enfim, para aproximar da literatura, né? Posso aproveitar e emendar um comentário aqui sobre a nossa mesa? Não, é que eu fiquei pensando duas coisas, assim. Primeiro, pensando nesse aspecto sobre o passado e
o passado e o presente, né? O quanto de formas diferentes os trabalhos que a gente trouxe, eles vão costurando essa articulação, né? É difícil fazer uma leitura do Kuduro que esteja pautado só no presente, como é difícil fazer uma leitura como é o nome da artista? Fato Diakité. Fato Diakité, falei certo? Da Fato Diakité, pensando só num momento presente, né? Ou só num passado. É sempre uma articulação, idem para o trabalho da Mari, né? Assim, essa costura que você traz lá do teatro grego, mas para fazer uma leitura de um momento da história de Moçambique, né? Idem para o Micael. Então, é essa articulação e essa arte como uma ferramenta de dobra do tempo, né? Da gente poder... Exatamente, para a gente poder costurar e repensar o presente a partir da forma como a gente reinventa também o passado. Não é como o passado se deu, mas como ele é lido, né? Como a gente pode ler ele. Comentários, sugestões, reclamações, também aceitamos. É isso, gente. 5 para meio-dia já está todo mundo com fome também. Obrigada mais uma vez pela presença de todos. Obrigada aos amigos da mesa, obrigada Santini. E à tarde temos mais uma programação, nossa mesa. Anuncie os sucessos que vão ferver a partir de 2 da tarde. Então, muito obrigado, meninos, pelas apresentações maravilhosas. Aprendi muito aqui. E, de fato, a gente fica se balançando também, né? Fica dançando. E aí, deixa eu fazer uma correção, né? Porque a Roberta Ampessa não é mais no nosso PPG, infelizmente. Ela está na Federal do Espírito Santo. Mas como vai ser para sempre me orientando, então eu acabo dizendo que é daqui, não tem jeito, tá? Mas correção feita publicamente, senão a nossa orientadora lá também vai puxar a nossa orelha, né? A gente divide a Roberta com a Federal do Espírito Santo, assim como a gente divide a Mariana com a Federal do Rio de Janeiro. Mas está todo mundo em casa. Então, agradeço a presença de vocês aqui nessa manhã, né? Vamos fazer agora o nosso intervalo para o almoço e voltamos às 14 horas com a 5ª mesa, intitulada Habitar a Fronteira, Corpo, Território e Colonialidade nas Literaturas Lusófonas do Sul Global. E aí a gente vai tensionar um pouquinho esse lusófono, né? Muito obrigada.